Ela tem muitas, mas as 4 principais quais são? Essas que nós conhecemos, tá certo? A lua nova, que é a lua que nós não vemos no céu. Por que que nós não vemos? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Porque ela está nascendo junto com o sol. A gente não pode olhar para o sol, a gente não vê a lua. Depois vem a lua quarto crescente, a lua cheia, que quando vemos todo o disco da lua iluminado, e depois o quarto minguante, que são as 4 principais fases da lua. Então, se alguém perguntar para vocês, quantas fases a lua possui? Muitas. As 4 principais são essas daqui. Tá certo? Mas como que isso daí acontece? Agora aqui, vamos ver. Vamos lá, tem mais um tempinho. Eu trouxe aqui umas tractanas. Vamos ver se dá para utilizar e ver se vocês entendem aqui. Vamos utilizar essa terra aqui. Essa luminária vai ser o sol para a gente. Tá certo? Vamos ver se dá para vocês entenderem como que vai funcionar isso daqui. Se eu projetar aqui, fica ruim para vocês? Vamos ver se dá para... É que aí vai batendo em você, né, Charlene? Vamos ver. Aqui, ó. Fica meio de lado. Fica ruim para você? Tá. Então, vamos lá. Eu trouxe essa outra bola de isopor. Tá? Aqui está... Agora está completamente fora de escala, né? Mas só para ver se vocês entendem. Eu pintei metade dessa bola de isopor de preto, né? E eu já vou falar uma coisa para vocês. Quem aqui curte Pink Floyd? Já ouviu falar? Dark Side of the Moon, né? Não existe lado escuro da Lua. Quer dizer, existe, mas não que fique sempre escuro. Tá? Fique sempre escura. O lado escuro da Lua. Não existe assim o lado escuro da Lua, como se nunca esse lado escuro fosse iluminado. Existe o lado oculto da Lua. Depois eu falo sobre isso daí, mas não existe o lado escuro da Lua. Tá? Muito bem. A Lua, aqui, essa luminária está representando o Sol. Essa bola está representando a Terra, tá certo? Muito bem. Quando a Lua ela está na fase de nova, o que está acontecendo? Uma coisa muito interessante. A Lua ela está entre a Terra e o Sol. Ela está nessa posição aqui, tá certo? Veja, eu não estou falando nada de eclipse, estou falando de fase, tá bom? Entre a Terra e o Sol. Muito bem. Quando a Lua está entre a Terra e o Sol, vejam aqui, deixar a Terra um pouco parada aqui. Vocês concordam comigo que é esta face da Lua que está iluminada pelo Sol? Vai cair várias vezes, mas vamos lá. Essa parte aqui é a parte que não está iluminada pelo Sol, correto? Muito bem. Essa parte que não está iluminada por Sol é a região da Lua, é a metade da Lua que está direcionada para a Terra, certo? Muito bem. Por isso que a gente não vê a Lua. Do ponto de vista aqui para um observador, eu trouxe até o observador daqui, hein? Gente, vai vendo. Vai vendo. Olha o observador daqui, ó. Vamos lá. Pro ponto de vista deste observador que está aqui, a Lua ela está nascendo junto com o Sol. Certo? Por quê? Vejam só.
Para. A Terra não tem um movimento de rotação? Olha o observador, o Zezinho aqui, ó. A Terra está girando, certo? Quando o Zezinho está nessa direção, o Sol está ali, está noite para o Zezinho aqui, não está? Mas a Terra tem um movimento de rotação. Ela está girando. Quando chega mais ou menos nessa posição aqui, vocês conseguem perceber uma diferença? Escuro, claro. O que está acontecendo aqui para o Zezinho? Está começando a clarear. O Sol está começando a aparecer para ele. Certo? O Sol está começando a se elevar no céu. Quando o Zezinho estiver aqui, que horas que é? Meio-dia, por volta do meio-dia. Aí a Terra continua a girar. Quando ele chegar novamente nesse limiar do claro e escuro, está começando a anoitecer e é noite de novo. Quando a Lua ela está nessa posição aqui entre a Terra e o Sol, né? A Terra está girando, a Lua está na direção do Zezinho. Ou seja, a Lua está nascendo junto com o Sol, nascendo junto com o Sol. Além do mais, essa região que não está sendo iluminada pelo Sol é que está virada para a Terra. Por isso, Lua nova. Correto? Todo mundo percebeu isso? Entendido? Beleza. Mas a Lua, ela não fica parada. Ela está girando em torno da Terra. Muito bem. Quando o Zezinho estiver mais ou menos nessa posição aqui, ó, próximo ao pôr do Sol. Hã? Não, acho que dá. Bom, se quiser ajudar, pode ajudar. Não, acho que dá para ir. O que eu quero, agora que é o legal. Quando o cara estiver aqui, vejam só, o Sol está sempre iluminando 50% da superfície da Lua. Correto? Sempre iluminando, assim como está iluminando 50% da superfície da Terra. Ok? Muito bem. Shalimar, segura para mim. Vai precisar. Agora que é legal. Obrigado. Agora que é legal. 50% da superfície. A pessoa que está aqui, o que ela começa a ver? A Lua se deslocou, ela começa a ver uma pequena parte desta região que está sendo iluminada pelo Sol. Começa o início das fases crescentes. À medida que os dias passam, a Terra está girando, mas a Lua também está girando em torno da Terra. À medida que os dias passam, essa pessoa aqui vai vendo cada vez mais esta região iluminada da Lua. Tá certo? Quando a Lua está mais ou menos aqui, formando um triângulo retângulo com a Terra e o Sol, com ângulo reto aqui na Lua, esta pessoa, agora que é legal, ela está vendo, divide a Lua em 4, ela está vendo este quarto da Lua iluminado. É o quarto crescente. Quando, agora põe um pouquinho mais para cá. Quando a Lua ela está nessa posição aqui, o que está acontecendo? A Terra, de novo, ficou entre a Lua e o Sol, certo? Nós aqui da superfície da Terra vemos toda essa região da Lua iluminada. É a Lua cheia. A Lua vai girando, tá certo? A Lua vai girando e agora começamos a ver cada vez menos regiões da superfície da Lua iluminada. Cada vez menos. Quarto crescente, quarto minguante e novamente Lua nova. Obrigado, Xana. Oi. A Lua não tem movimento de rotação. Tem. Esse é um problema desse desenho.
Tá, esse é um problema desse desenho. É que esse desenho, só quero que vocês prestem atenção nas fases, e como ocorrem as fases. Porque do jeito que eu fiz aqui com o desenho, dá essa impressão. Tá certo? Por quê? Por favor. Aqui, ó. Lua nova, correto? A lua, nós sempre vemos, vocês já viram falar toda a vida, nós sempre vemos a mesma face da lua. Certo? Então existe o lado oculto da Lua. Muito bem. Do jeito que eu fiz aqui, dá a impressão que a Lua não tem movimento de rotação. Vocês concordam? Não tem. Por quê? Esse lado é sempre esse lado da Lua que está sendo iluminado pelo Sol. E aí o Pink Floyd estaria certo. Certo? Tá bom? Mas o Pink Floyd está errado. Por quê? Vejam só, é que aí vou ter que, enfim, lua nova, certo? À medida que a lua ela vai se deslocando, ela vai também fazendo o seu movimento de rotação. Então, aquele lado que não estava iluminado, começa a ficar iluminado. Então, vejam só, esse lado aqui, veja aqui, esse lado é o lado que a gente vê, certo? É o lado que está sempre voltado para a Terra. Então, a Lua, o tempo que a Lua demora para dar uma volta em torno da Terra é o tempo que ela demora para dar uma volta em torno do Sol. Em torno dela mesma. Em torno dela mesma. Tá certo? Oi? A gente não vê esta face da Lua, tá certo? A gente só vê essa daqui, tá? Eu só quis mostrar para vocês agora como que ocorrem as fases da Lua, tá certo? Do jeito que eu fiz aqui, dá a impressão que a Lua não tem movimento de rotação, tá certo? Mas a Lua tem, ela vai fazendo isso daqui, ó. Como se ela estivesse olhando para a Terra sempre. Isso, exatamente, tá? É como, por exemplo, faz essa experiência. A sua mão é a Lua, tá certo? Você está olhando para a palma da sua mão. Você está olhando aqui. Você é a Terra. É isso daqui, ó. Tá certo? É isso daqui. Então vejam, esse lado da Lua é iluminado pelo Sol, se o Sol estivesse ali, tá certo? Também é iluminado pelo Sol. E você vai fazendo isso daqui, ó. Beleza? Quando tem a Lua e está de dia? Ela pode estar tanto na fase de cheia como nas fases minguantes. Por que a gente vê a Lua durante o dia? Porque ela está próxima à Terra. Ela reflete bastante. Às vezes ela nasce, nossa, ela está muito grande. Ela, conforme ela vai ficando no alto, ela fica menorzinha. Não, é uma visão de ótica que a gente tem. Se você medir o diâmetro da Lua é de aproximadamente 30 minutos de arco. Tá certo? Se você medir próximo ao horizonte, lá no alto, você vai ver a mesma coisa. É que como no horizonte a gente tem árvores, casas, morros, a gente tem pontos de referência, dá a impressão que a Lua é muito grande no horizonte. E depois parece que ela vai diminuindo de tamanho. Mas não é uma visão de ótica que a gente tem. Tá? Tem um momento que ela é que nem a Terra, que ela fica bem mais perto da Terra, ela vai distanciando. Não, sim, não, tem. Existe uma diferença de tamanho, mas a olho nu você não percebe isso. Lógico, quando ela está mais afastada, é a mesma coisa, o seu dedo. Ele está perto do seu olho, ele está grande. Se você afastar um pouco, ele diminui, certo? Então, a Lua, ela tem esse movimento que ela se afasta da Terra e se aproxima, tá? Mas a olho nu a gente praticamente não percebe isso, é só com instrumento. A rotação da Lua é exatamente um dia? Ou varia depois desse? É um mês. Não, assim, você vê sempre a mesma face. Mas, sei lá, 1000 anos, passa igual a mesma face. Sim. Sempre
Sempre. Na verdade, a Lua, quando ela surgiu, vou falar isso também, quando ela surgiu, ela tinha um movimento de rotação mais rápido, assim como a Terra tinha também. Mas, devido a um jogo de forças, energias entre a Terra e a Lua, tá? A Lua ela foi diminuindo o seu movimento de rotação até manter a mesma face voltada para a Terra. Assim como a Terra, quando ela surgiu, ela tinha um movimento de rotação muito mais rápido. Acredita-se que quando a Terra surgiu, o dia tinha aproximadamente 10 horas, hoje tem quase 24, a Lua também tinha um movimento de rotação maior, que foi diminuindo com o passar do tempo, até ela manter a mesma face voltada para a Terra. Conhece Tá. esse lado também de satélite, outras coisas? Sim. Eu vou mostrar aqui para vocês o lado. Quando o ser humano começou a lançar satélites em direção à Lua, e quando os astronautas chegaram na Lua, aí começou a se fotografar, né, o lado oculto da Lua. Tá? E tem uma foto aqui que eu vou mostrar para vocês. A órbita da Lua também é elíptica? Sim. Né? Assim como... eu ia falar mais tarde, mas já falo já. Depois está aqui. Quando a Terra está mais próxima do Sol, a gente chama de periélio. Periélio. E quando ela está mais afastada, de afélio. Tá certo? Aqui é a Terra. Para a Lua, perigeu e apogeu. Perigeu e apogeu. Quando a Lua está mais próxima da Terra, é o perigeu. Quando está mais afastada, é o apogeu. Tá? Alguma dúvida? Não? Então vejam que as fases da Lua são simplesmente um jogo de luz e sombra. É a forma como nós, aqui da superfície da Terra, observamos partes da superfície iluminada da Lua. Simplesmente isso. Tá certo? Então as fases nada mais são do que mudanças de aspectos da Lua. Mudanças da forma como nós vemos a parte iluminada da Lua. Muito bem. Por que ocorrem as fases lunares? Eu já falei para vocês. Né? À medida que a Lua vai girando em torno da Terra, nós aqui da superfície da Terra vemos diferentes regiões da superfície da Lua sendo iluminadas. Entre os quartos, é raro se falar esse nome, mas a gente fala que é uma lua gibosa, nem sei por que. Mas, enfim, de onde surgiu essa palavra, mas é um nome que a gente usa, mas que não... Enfim. Nenhuma dúvida sobre a questão das fases? Beleza. Querem dar 5 minutinhos, 10 minutos, uma relaxada, tomar não sei se tem café aí, deve ter lá, café, aí a gente volta, aí a gente entra nos eclipses, tá bom?
Vamos dar continuidade, então? Eu não me acertei ainda com esse negócio aqui. Vamos lá. Bom, então falamos das fases. Acho que agora que eu me acertei aqui. Falamos das fases. E agora os eclipses, né? Dois dos principais fenômenos que ocorrem com aquilo que nós chamamos sistema Sol-Terra-Lua. Tá? Sistema Sol-Terra-Lua. Então nós temos dois tipos de eclipses, né? Que vocês já ouviram falar, talvez já tenham até estudado de uma certa forma. Eclipse do Sol e eclipse da Lua. Muito bem. Para falar de eclipse, eu só vou precisar falar uma coisa que eu vou tentar mostrar no Stellarium para vocês depois, que é o seguinte. E isso daí é importante. Cadê a caneta? Está aqui. Vocês conseguem chegar aqui mesmo com a luz, aqui mesmo na penumbra, um pouquinho assim? Tá. Aqui está o Sol, tanto pode ser na direção leste, vamos colocar aqui o Sol próximo ao horizonte, quase se escondendo na direção do horizonte oeste. Tá certo? Muito bem. Vocês se lembram naquele slide que eu passei para vocês, que os planetas, eles se movimentam em relação às estrelas, tá certo? A palavra planeta significa astro errante, astro que se movimenta. Então, oi? Acho que no princípio eles falaram que eles conseguem enxergar aqui, né? Conseguem, né? Então os planetas, eles caminham por entre as estrelas. Sol e Lua também caminham por entre as estrelas, né? Acabei de falar para vocês, a Lua caminha e o Sol caminha também. Só que o Sol a gente percebe de uma forma indireta, lógico, porque a luz solar nos impede de observar as estrelas. Então a gente não consegue ver as estrelas durante o dia, mas de uma forma indireta a gente percebe que as estrelas, que o Sol está caminhando por entre as estrelas. E o Sol, na esfera celeste, no céu, ele descreve uma trajetória. Esta trajetória, vamos lá, vamos com calma. Essa trajetória que o Sol descreve por entre as estrelas, vejam só, nós chamamos essa trajetória, este caminho aparente que o Sol descreve por entre as estrelas, de eclíptica. De eclíptica. Eclíptica lembra o quê? Eclipse. Então tem tudo a ver. Tá? Eu estou indo devagar. Tá? Estou indo devagar com a dor. Eclíptica. Tá certo? Eclíptica. A eclíptica, vamos lá. A eclíptica, ela nada mais é, também, do ponto de vista do observador aqui na Terra, nós vemos o Sol caminhar lá no céu, por entre as estrelas, e essa trajetória é eclíptica. Mas podemos chamar a eclíptica também se nós nos afastarmos da Terra e olharmos o sistema Sol-Terra, tá? A Terra girando em torno do Sol. A eclíptica nada mais é também que o plano da órbita da Terra. Plano da órbita da Terra. Tá certo? Olhando lá no céu,
a trajetória do Sol por entre as estrelas é a eclíptica. Se nós nos afastarmos da Terra e olharmos o sistema Sol-Terra, a eclíptica nada mais é do que o plano da órbita da Terra. Ou seja, plano, essa mesa aqui, plano da mesa aqui, a tampa da mesa aqui. A Terra, ela gira em torno do Sol, é que aqui esse plano aqui, né? Aqui está um retângulo, mas ela gira em torno do Sol neste plano, tá certo? Ela gira em torno do Sol neste plano. Do ponto de vista do Zezinho aqui, esse plano é um arco de circunferência, uma linha lá no céu, que nós chamamos de eclíptica, que é o lugar onde acontecem os eclipses. Até aí, tudo bem? Beleza. Muito bem. O Sol ele sempre vai descrever uma trajetória por entre algumas constelações, sempre nessas mesmas constelações, que nós chamamos de constelações, aproveitando já falando de outros temas, zodiacais. Constelações zodiacais, tá certo? Então o Sol, ele caminha na esfera celeste e passa por quantas constelações zodiacais? Quantas? 13 constelações. Para a astronomia, 13 constelações do zodíaco. Para a astrologia, 12 constelações, né? Ou 12 signos, né? Zodiacais. Enfim, a 13ª constelação zodiacal para a astronomia, quem não sabe, é Ofiuco, ou Serpentário. Ofiuco ou Serpentário. Tá certo? Muito bem. Os 5 planetas, ou melhor, todos os planetas, inclusive Urano e Netuno, que a gente não vê a olho nu, os planetas, assim como a Lua, eles vão sempre se movimentar. Vamos colocar aqui a Lua, próximo a essa região do zodíaco, da eclíptica. E, vez ou outra, durante a trajetória, tanto dos planetas quanto da Lua, a Lua pode estar tanto aqui, ao sul do zodíaco, quanto ao norte do zodíaco. Certo?